Como falar com seus filhos sobre orientação sexual? Você está preparado? Sabe como começar? Bom, se você quer saber um pouco sobre isso, fique aqui com a gente nesse vídeo que você vai ter várias respostas. Mas antes, roda aquela vinheta. Eu sou a Lu Cabral, sexóloga e parceira aqui da Mies, e hoje eu vim trazer um assunto que eu tenho certeza que para vocês, mamães, e para os pais também, é muito importante. A gente vai falar sobre essa questão da orientação afetivo-sexual. O que é isso? Como que a gente vai lidar agora com essas novas gerações que têm novos olhares para essa diversidade da sexualidade? É isso mesmo. A gente precisa entender que novos tempos e novas gerações demandam um outro educar, um outro maternar. E a gente quer ajudar vocês com isso. Então vamos lá. A gente está falando que em 2023 a gente já tem algum movimento muito bacana de desconstrução e de trazer à tona essas questões das orientações sexuais, ou seja, de como eu me entendo e de como eu gosto de me relacionar com o outro afetivamente e sexualmente. É importante a gente falar sobre isso? Porque são coisas diferentes. Vamos lá. A orientação afetivo-sexual é como eu gosto de me relacionar tanto de forma sexual, na relação sexual, como de forma amorosa e afetiva com outra pessoa. E aí eu posso entender que eu posso me relacionar com alguém de um sexo oposto, ou eu posso me relacionar com pessoas do mesmo sexo que eu. E dentro desse universo a gente tem ainda uma gama enorme de possibilidades de nos entender, de nos encontrar e nos encaixar aí dentro dessa gama de possibilidades de orientações afetivo-sexuais. Primeiro eu gostaria de falar sobre dois aspectos super importantes. Antes de mais nada de falar sobre questões de orientação de gênero, a gente precisa entender que existe cisgêneros e transgêneros. Então, o que é isso? Na verdade, cis são pessoas que nasceram e estão em conformidade com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer, o sexo biológico. Então, eu nasci com uma vulva e eu me entendo, me reconheço com essa vulva. Cisgênero. Nasci com pênis, gosto, me conheço, me reconheço, me entendo como uma pessoa que tem um pênis. Tudo certo. Cisgênero. Transgênero são pessoas que não conseguem aceitar, não se identificam e não são felizes com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, o gênero biológico, né? Então, pênis ou vulva. Isso é importante a gente identificar. Então, a gente tem dois polos, cisgêneros, transgêneros. Dentro desses transgêneros, a gente tem uma diversidade. A gente tem transexuais, travestis, homossexuais. A gente tem outras possibilidades de se encontrar aí dentro dessa transgeneralidade. Tudo bem? Isso é importante para a gente entender por que a gente deixa, às vezes, de aceitar tanto o que é importante para um e importante para outro. Não tem como a gente vir falar aqui de orientação sexual e não falar um pouquinho sobre a história, né? A gente está numa sociedade onde os papéis do feminino e do masculino foram atribuídos por questões de monopólios sociais, por questões econômicas, por questões políticas, sim, questões históricas e também por questões religiosas. Então, todas essas influências vão impactar no que a gente determina como sendo do gênero feminino e do gênero masculino. E é essa desconstrução que essas novas gerações estão trazendo para a gente. O que é ser feminino? O que é ser masculino? E aí eles vêm com um outro olhar a respeito dessa sexualidade, dessa orientação sexual, dizendo que eles podem se relacionar com pessoas, né, que eles não se importam, não se incomodam com o que a pessoa deseja sexualmente ou afetivamente. Se a gente tiver um olhar bem cuidadoso e criterioso, a gente vai entender que realmente essa premissa ela é muito real e ela é muito humana, né? Eu gosto de pessoas e me relaciono com pessoas. E a gente não está aqui para trazer nenhuma polêmica desnecessária, nem para ir para um lado ou para o outro. O que a gente quer é ajudar vocês a construir uma maneira tranquila, assertiva, de falar com seus filhos e educar seus filhos para essa gama e essa possibilidade de diversidade que existe hoje na nossa sociedade. Mas que, na verdade, sempre existiu. O que a gente tem hoje
uma instrumentalização, né, através do avanço tecnológico, a gente consegue saber que em vários cantos do mundo tem pessoas que pensam iguais e pessoas que pensam diferentes. Então, desde que a gente conseguiu, com a internet, colocar todo mundo no mesmo espaço, a gente percebe a quantidade de pessoas trans, por exemplo, transgêneros, a quantidade de pessoas que não são cisgêneras, que estão espalhadas pelo mundo. E aí os movimentos começaram a ser cada vez mais intensos para que essas pessoas tenham voz, para que essas pessoas tenham legitimidade, que elas tenham o lugar delas na sociedade, tanto do ponto de vista de direitos, quanto do ponto de vista sociais, né, de se sentirem pertencentes a essa sociedade. Então é importante a gente entender um pouquinho esse contexto histórico-social, entender o quanto impacta isso nas relações sexuais e na sexualidade dos nossos filhos. E aí, como a gente pode educá-los para a gente ser mais assertivo e para que eles não se confundam? É importante deixar bem claro que a gente vai falar de orientação afetivo-sexual provavelmente na adolescência. Antes disso, é pouco provável que o seu filho tenha algum interesse ou alguma curiosidade. Mas vale ressaltar, sim, que a gente tem que dar respostas verdadeiras. Então, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos pergunta: mãe, só existe menino e menina? Você responde: não. Para essa criança vai bastar essa resposta, não precisa ir mais além, porque também ela não tem condição, né, condição psicológica, ainda maturidade para entender outros tipos de relações. Então tá tudo certo essa resposta. Agora, a partir da puberdade, a partir da adolescência, primeiramente, essas questões da sexualidade vão aflorar. Nesse momento, os nossos filhos vão começar a sentir aquelas coisas que a gente não sabe como lidar, aquela queimadura, aquele nervosismo perto de uma pessoa ou de outra, e é aí, nesse momento da adolescência, que vão se dar essas questões da sexualidade. Porque, de repente, eu sou menina, me entendo como menina, mas quando eu chego perto do menino, eu não sinto aquele borbulhar, eu não sinto aquela coisa que as minhas amigas me contam. E eu começo a perceber que eu sou diferente, que eu não estou sentindo as mesmas coisas que as meninas sentem. Então não tem jeito. Se até esse momento você não se debruçou sobre essas questões da sexualidade, de orientações diferentes, na adolescência seus filhos vão trazer essa demanda para você. E a gente quer que você fique despreocupado ou tenha um pouco mais de assertividade nesse momento. Então vale você ressaltar e ter uma conversa super franca com seu filho ou sua filha, mostrando que existe outras possibilidades de se relacionar e que está tudo certo, que o respeito é algo primordial. Então, quando a gente fala de orientações diferentes, a gente está falando do quê? De respeito, e a gente está falando de não preconceito, de aceitação, de respeitar o que o outro quer para ser feliz. E vai ser na adolescência que essas questões vão vir à tona, porque o próprio corpo vai começar a se inclinar para uma coisa ou para outra. Então não dá para a gente deixar só para a fase adulta a gente refletir sobre as questões de orientação afetiva. O melhor caminho é o da naturalidade. Então seu próprio filho vai te trazer alguma demanda, vai falar sobre meninos, vai falar sobre meninas e tá tudo certo, esteja ali pronto para falar sobre isso. Crie um espaço de diálogo, mas bem gostoso e prático, né? Não pode ser de vez em quando. A família tem que ter uma rotina de falar sobre essas demandas, porque os filhos vão precisar, só que eles não vão saber verbalizar sobre isso. Então vai caber a nós, pais, deixar com que esse ambiente familiar seja acolhedor para qualquer tipo de assunto. E aí eu tenho certeza que seu filho vai trazer essas demandas. Mas vamos lá, provavelmente talvez você entenda ou até você verifique que seu filho está trazendo alguma coisa diferente, ou você percebe ele com alguma questão mais afeminada. Como você pode ajudá-lo nisso? Dê a liberdade dele se expressar e mostrar o que ele gosta ou não. Talvez seja necessário, se você tiver alguma dificuldade em lidar com isso, uma terapia sempre vale, de repente consultar algum especialista, um sexólogo, um terapeuta, para que você lide demais com seus preconceitos, né? Porque a gente vem de uma sociedade preconceituosa. Vai ser importante você ter essa naturalidade, essa tranquilidade para ajudar o seu filho a se entender. E o que é legal a gente deixar bem claro também aqui nesse vídeo sobre orientações afetivo-sexuais? Que eles não precisam se preocupar em pertencer a um grupo ou outro. Eles estão num momento de descoberta. Essa fase da adolescência, eles estão dopaminérgicos, cheio ali de energia, de curiosidade, de querer provar coisas diferentes. E que tá tudo certo você inclinar para um lado, para o outro, ou você experienciar. Não precisa se preocupar em dizer se é bi, se é pan, se é heterossexual, se é homossexual. Isso não vem ao caso. O que importa é ele saber que ele tem um espaço em casa
para ser quem ele é e se mostrar pertencente naquele espaço. Isso vai ser muito importante. Quanto mais a gente permite que os nossos filhos se expressem, menos a gente agride, menos conflitos eles vão ter. Porque uma coisa a gente sabe, ninguém elege ser, pertencente a uma orientação afetiva. A pessoa simplesmente deseja, simplesmente isso vem à tona no próprio corpo, nas reações, nas emoções, nas sensações, quando vai experimentando a sexualidade. E vai ser aí nesse turbulhão de hormônios e nesse cérebro em formação da adolescência, onde isso vai ser bem aflorado e a gente vai perceber essa inclinação. Vale aqui a gente ressaltar, não vai ser fácil? Talvez não seja, A gente vem de famílias bem tradicionais, mas aqui a gente tem um espaço para falarmos de tudo e a gente sabe que existem outras orientações afetivas sexuais que não só a heteronormativa, que é a mais pautada e a mais divulgada na nossa sociedade, Então a gente tem que entender que essas novas gerações vêm com outro olhar e a gente tem que buscar entender um pouco mais isso, nos aprimorar e criar esse ambiente acolhedor onde eles possam trazer pra gente essas demandas. Agora, o que a gente quer mesmo é que vocês fiquem bem à vontade de saber se esse assunto foi sanado, se tem mais dúvidas. Então a gente pede aqui, para que vocês deixem aqui nos comentários, contem pra gente o que ficou faltando, o que está acontecendo aí na sua família. Compartilhe também essa informação, porque, gente, o mundo está precisando que a gente forneça esses conhecimentos para que as pessoas cresçam, evoluam, se desenvolvam com mais qualidade, com menos preconceito, menos violência em relação à diversidade das orientações afetivos sexuais. Então a gente pede para que vocês nos sigam, deixe seus comentários, deixe seu like e fale para a gente aqui se vocês estão curtindo, se precisa saber mais sobre esses assuntos, porque a gente quer trazer mais informações para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.